Olá a todos. Dando continuidade à nossa disciplina de finanças corporativas, hoje nós estamos mudando um pouquinho a temática. Na semana passada, nós conversamos sobre eficiência de mercado, a hipótese de eficiência de mercado. Esse conceito, ainda de certa forma, é importante porque nós vamos começar a nossa conversa aqui, mas a gente está entrando numa nova temática das 3 próximas aulas, que é discutir a questão de endividamento, né? A alavancagem financeira tem a ver com estrutura de capital, e Modigliani e Miller, que são os dois sujeitos que, lá na década de 50, né, junto com outros pesquisadores, deram início ao que nós conhecemos aqui na finança, a teoria moderna de finanças. Tá? Então, vamos abordar esses dois senhores, o trabalho deles. É importante. Falando sobre decisões de financiamento. Principalmente, né, ou tradicionalmente, identifique-se que apenas decisões de investimento são responsáveis por criação de valor. Né? Como nós comentamos na nossa primeira aula, como função da empresa, com seu objetivo de maximização de valor, nós falamos e finalizamos com a ideia, com o conceito de buscar projetos com valor presente líquido positivo. Né? A questão que surge está do lado do balanço, né, do lado esquerdo, do lado dos ativos. É se é possível, através também das decisões de financiamento, criarmos valor para os acionistas, porque, obviamente, se há essa possibilidade, ela deve ser explorada. Caberia ao gestor utilizarem todos os recursos para criar valor, tanto do lado do ativo como do lado do passivo. A princípio, nós teríamos 3 abordagens para a criação de valor. Uma, se ela fosse capaz de emitir títulos, né, papéis, né, de sua propriedade, características únicas pelos quais investidores desejam pagar um sobrepreço. Imagine que eu consiga emitir um papel completamente diferente em termos de necessidades, né, de interesse de um grupo ou do mercado como um todo, porque aquele papel não existia, não estava disponível. E se esse papel não existir e a gente conseguir criar esse novo papel, esse título com uma característica específica para atender esse grupo de interessados, obviamente, por um mecanismo de oferta e demanda, né, as pessoas estariam dispostas a comprar esse papel por um sobrepreço, o que seria, obviamente, vantajoso, porque aquele papel teria um valor justo de 10 e o mercado, né, os interessados estariam pagando, sei lá, 11. Então, teríamos um ganho aí substancial. Qual é o problema dessa estratégia? É que ela, primeiro, né, a dificuldade de se ficar criando ad infinito papéis que sejam de interesses do mercado, né, que hajam interessados com características completamente diferentes. A outra é que não existe patente para esse tipo de produto financeiro. Ou seja, qualquer papel que você imita, qualquer característica que você possa criar, ele é facilmente copiado pelos outros no mercado. Então, essa aqui não é uma vantagem que você consiga manter. Ainda que você consiga fazer eventualmente, já é difícil, já seria, porque né, o seu negócio, sei lá, é fazer aço, é fazer celulose, é fazer carro, é vender eletrodomésticos, é vender roupa, né, varejo, supermercado. O seu negócio é outro, não é ficar pensando em criar papéis completamente diferentes. Mas ainda que você faça, você vai ser copiado. Então isso não me parece ser uma boa estratégia capaz de criar valor. Um segundo, se você fosse capaz de enganar os investidores. O que significa isso? Vender os seus papéis acima do preço justo. Né? Então, mas né, usando aqui de um pouquinho de maquiagem, tentar parecer algo que você não é.
Mas, se a gente acreditar que na aula passada, na hipótese de mercado eficiente, isso também não seria possível, né? Os preços estão sempre certos, não é fácil enganar o mercado, né? Há muito mais gente do outro lado e gente também inteligente para saber, né, que você está tentando enganá-lo e provavelmente não cairá nessa. Tá? Às vezes, se você tentar disfarçar muito, pode acontecer o efeito contrário. Né? As pessoas podem ficar tremendamente desconfiadas se vocês perceberem que há alguma manobra estranha e jogar os preços dos papéis para baixo, né? Abaixo do preço justo. E uma terceira forma, que seria ela obter um tipo de vantagem, que seria dado, por exemplo, um subsídio ou benefícios fiscais para que ela pudesse criar valor através, dependendo da forma que ela se financiasse, ela tivesse acesso a subsídios ou benefícios fiscais. Isso aqui sim, né, é razoável e possível, dentro, né, seriam instrumentos legais, né, a transparência, onde você acessaria isso no mercado de uma maneira clara, onde todo mundo também pudesse precificar e ver a vantagem de criação de valor. Então, desses três caminhos, o que nós vamos verificar que é a forma possível se dá nessa última aqui. Tá? Nós vamos chegar um pouquinho mais na nossa frente e vamos verificar que esse aqui é o caminho pelo qual é possível criar valor através de decisões de financiamento. Precisamos entender uma relação, né, porque nós estamos sempre falando de maximização de valor da empresa, mas maximizar o valor da empresa, né, nós vamos verificar aqui, por exemplo, é a mesma coisa que maximizar a riqueza dos acionistas. Tá? Tem o mesmo significado. Então, nesse exemplo aqui, se a empresa ela pretende emitir dívidas de 500 para recompra de ações, ou seja, ela simplesmente não está dando dinheiro via dívida para ficar no caixa da empresa para ser utilizado. Então, tipo, pegando esse dinheiro, óbvio, para recomprar as ações dos, que é da empresa, que ela própria emitiu, e com o posterior cancelamento dessas ações. Tá? Então, é simplesmente um rearranjo de como ela se financia. É claro que a partir do momento que você deseja fazer isso, você não tem certeza como é que o mercado vai reagir, né? Qual o impacto sobre o valor da empresa. Isso pode aumentar o valor da empresa, poderia, obviamente, não acontecer nada, manutenção do valor, ou poderíamos ter aqui uma redução do valor da empresa se isso for mal interpretado, esse movimento. Então, imaginando esses cenários aqui, é o que nós estamos fazendo. Estamos simplesmente verificando como se a empresa estivesse em uma situação inicial, com esse tipo de balanço patrimonial, né, onde ela tem um valor de 1.000, que os seus ativos têm um valor de 1.000, ela obviamente ela está numa situação onde ela não tem nada de dívida e, portanto, o seu patrimônio, o seu valor de mercado, também vale 1.000. Tá? E ele está analisando algumas possibilidades. Então, algumas possibilidades. Isso aqui pode ser bem recebido, significando que você vai ter 500 de dívida. E essa decisão tem um impacto positivo sobre o valor da empresa, o valor da empresa sobe. Então, como os acionistas ficam com o que sobra, essa diferença é o valor de mercado da empresa nesse cenário. Posso ter, obviamente, um cenário onde nada ocorra, ou seja, aqui simplesmente a empresa valeria 1.000. Você tem aqui as dívidas de 500 e o valor, portanto, o que sobra, que é essa diferença, é de 500, o valor de mercado das ações da empresa, e num cenário
pessimista, né, onde as coisas não vão correr bem, onde o valor da empresa cai para 750. Em caindo o valor da empresa 750, de novo, a emissão das dívidas é sempre 500. Esse aqui é o valor que a empresa emitiu de dívida. Portanto, pela diferença aqui, o que sobra, o valor de mercado da empresa, a parte que cabe dos acionistas, valeria 250. Nós estamos vendo aqui claramente um cenário onde o valor da empresa aumenta, um valor onde o cenário da empresa permanece igual e aonde o valor de mercado cai. Tá? Então, avaliar esses três cenários. Então, é isso que está sinalizado aqui. Tá? Só que, em vez de montar daquela forma, está colocado aqui o valor da dívida sempre 500, o valor da empresa, esses três cenários, e o que sobra seria o valor de mercado das ações. Seriam esses caras aqui. Tá? O que a gente consegue perceber a partir disso? Considerando que a dívida, como eu falei, ela vai ser, vamos olhar sob o ponto de vista do acionista. Como ela vai ser utilizada para remunerar os acionistas, né, os valores das ações remanescentes, ou seja, vai ter uma variação nisso aqui. O que acontece nessa variação que nós estamos percebendo? Essa variação aqui, que estão aqui em cima, são simplesmente essas diferenças que nós temos aqui. Perceba, a parte, as ações valiam 1.000. No primeiro cenário, qual é a variação aqui? Houve uma queda de 250. Qual é a variação que eu tive desse 1.000 para o ponto de vista do valor das ações? Tive uma queda de 500, né, de 1.000 para 500. Nesse último cenário, uma redução de 750. São essas variações nos preços das ações, ou seja, o valor de mercado da empresa. Tá? É isso que está colocado e posto aqui para que a gente possa olhar. Tá? Então, esses valores, espero que vocês já tenham percebido de onde eles vieram, aquela variação sobre o valor da empresa. Só que, do ponto de vista então, dos acionistas, a empresa perdeu o valor, né, nesses montantes em cada cenário. Só que aqueles 500 oriundos da dívida foram utilizados para remunerar os acionistas, conforme mencionado. Então, esse dinheiro é um dinheiro que vai para o acionista, em qualquer um. Se a gente fizer um encontro de contas, ou seja, somar os dois efeitos, nós temos aqui um efeito positivo, o acionista está melhor, né? Ele tem um ganho líquido depois desses efeitos de 250 na sua riqueza. Enquanto que no cenário 2, onde o valor da empresa não aumenta, eu fico no 0 a 0, e aqui eu tenho uma perda, nesse terceiro cenário, de riqueza do ponto de vista dos acionistas. Tá? Então, nós estamos percebendo que há diferentes situações. Os efeitos podem ser também aumento da riqueza, que é o cenário 1, indiferente, que é o 2, e uma redução da sua riqueza, no cenário 3. Tá? O importante perceber é que as alterações de estrutura de capital, elas só beneficiam os acionistas, né? Que é esse caso aqui, que é essa última linha aqui de benefício dos acionistas, o primeiro aqui, presta atenção nesse primeiro caso, se e somente se o valor da empresa aumenta. Porque quem é que se apropria desse valor de aumento da empresa? O acionista. Então, não é por acaso que nessa situação onde o valor da empresa aumenta, que é o cenário 1, também é o cenário onde o acionista aumenta a sua riqueza. Tá? Então, esse exemplo é para mostrar que você aumentar a riqueza do acionista, o valor da empresa, quem se apropria está se apropriando desse ganho é o acionista. Tá? Então, só vale a pena, né, você mexer na estrutura de capital, né, que aumenta o valor da empresa, se somente o valor da empresa aumentar. Tá? Então, reforçando, só vale a pena fazer alterações na estrutura de capital
que significa alterar a estrutura de capital? Alterar a proporção entre dívida, né, entre capital de terceiros e o capital próprio, dinheiro dos sócios, é isso resultar no aumento de valor da empresa. Porque quem vai capturar, quem vai ficar com esse ganho é o acionista. Tá? Então, é o caso 1 aqui. Tá? Tudo isso para dizer, se a gente tiver certeza que essa operação de alteração de estrutura de capital vai nos conduzir ao cenário 1, e ele deveria realizar com certeza essa alteração, que isso criaria valor via decisão de financiamento para os acionistas. O cenário 2, isso é indiferente em fazer ou não fazer, porque não há ganho, não aumenta o valor da empresa. E, obviamente, o terceiro cenário, se eu tiver certeza que vai acontecer, eu fico do jeito que eu estou. Né? Deixem a empresa do jeito que está, a gente não faz nenhuma alteração. Para que a gente possa compreender um pouquinho melhor essa discussão entre estrutura capital, entre proporção de capital de terceiros e capital próprio, né, dívida, dinheiro dos sócios, é bom que a gente faça alguns esclarecimentos. O que diferencia esse capital? É bom a gente verificar isso sobre dinheiro, os direitos, primeiro sobre fluxo de caixa. E o que acontece com o capital terceiro? Esse cara tem prioridade no recebimento desse dinheiro. Então, o fluxo de caixa gerado pela empresa, ele deve ser prioritariamente direcionado para pagar, primeiro, a parte dos juros do capital terceiro. E se sobrar algum recurso, ele fica com o acionista que está aqui, que é o dono do capital próprio. Isso não é novidade, não deveria ser novidade para nós, porque toda a contabilidade ela está estruturada dessa forma. Quando você vai olhar o DRE, o que acontece? Você vai lá, receita, tira tudo lá, custos e despesas da receita, sobra lá o lucro operacional que nós chamamos lá de EBIT. É o resultado, né, antes do pagamento de juros e de impostos. Aqui. Depois daqui, quem é que nós vamos pagar primeiro na estrutura? A primeira coisa que eu vou pagar são as minhas despesas de juros. Né? Eu vou pagar a primeira despesa com juros. Qual é a parte que cabe? Ainda tem depois que pagar tributos e tudo mais, mas vamos lá para o final. A última parte lá, que é o lucro líquido, aquele lucro final, é o que sobra. É o resultado econômico, aqui no caso não é fluxo de caixa, é um resultado econômico, mas é o valor residual que cabe ao acionista. Então nós já estamos vendo que esse cara tem prioridade de receber aqui e o lucro é um direito residual, quando nós apuramos o valor econômico. Da mesma forma, quando estamos pensando em termos de balanço patrimonial, nós estamos falando em balanço patrimonial, o próprio conceito de patrimônio líquido, nós estamos pensando nisso aqui, a ideia de patrimônio líquido lá na contabilidade é o patrimônio que sobra. Então, na verdade, o que cabe à parte dos sócios é, veja tudo que a empresa tem, são todos seus ativos, subtraia todas as suas obrigações ali. Os passivos circulantes, passivos circulantes. Pagou tudo, o que sobra é do acionista. Então, de novo, ao estabelecer isso aqui, nós estamos dizendo de uma certa maneira indireta que primeiro eu tenho que honrar os meus passivos, teriam prioridade ali na parte patrimonial, e o que sobra do patrimônio da empresa é um direito residual também pertencente aqui aos acionistas. Tá? Então, o que nós estamos reforçando é que sobre os fluxos de caixa se dá a mesma lógica da empresa. Tá? Sempre isso cabe. Tá? Além do aspecto dos direitos sobre fluxo de caixa, nós também temos o direito sobre, nós falamos lá dos ativos, né, do balanço patrimonial, nós temos aqui também o direito de controle dos ativos. Ou seja, quem toma a decisão, né? E aqui, ao contrário, quem toma toda a decisão é o dono da empresa, o acionista. Então, ele tem nós chamamos de controle total e, eventualmente, ele pode ou não ceder uma parte desse controle. Exemplo clássico disso aqui.
Você compra um caminhão financiado, né? Imagina que seja uma financeira, você comprou um caminhão financiado. A financeira não vai dizer quem é o motorista, ele não vai dizer se você vai pintar ou não aquele caminhão, vai botar o seu logo ou não, quais são as rotas que ele vai fazer, qual é o intervalo de manutenção, se você vai levar na concessionária ou não, né? Como você vai lidar com aquele caminhão, né? Que se você vai fazer no dia a dia, é um problema do dono da empresa, dos seus gestores. Isso eles vão tomar conta. Tá? Entretanto, você pode, o acionista pode concordar em ceder direitos de controle para o capital terceiros. Qual é, nesse caso, a situação mais comum? E você vai comprar um caminhão financiado, um veículo ou um imóvel, esse próprio bem ele é garantido aquele empréstimo e você tem lá no seu, na sua documentação, né, ou no seu, na sua escritura, ou lá no seu documento no Detran, né, para transferir propriedade, tem um gravame lá, onde você não pode vender aquele bem sem a concordância, sem a autorização de quem te deu o crédito, né, o capital de terceiros. Você pode fazer todo o resto, mas você não pode vender, por exemplo. Então, esse direito você cedeu, né, para o capital de terceiros. Não foi à toa, isso foi em troca, com certeza, de uma taxa de juros, né, uma taxa menor ao poder fazer isso. Tá? Mas é essa a lógica. O cara só tem o que você transfere para ele como direito. Tudo bem? Então, vamos em frente. Tá, gente, qualquer coisa, se sintam à vontade para me interromper, tá? Porque hoje tem bastante coisa, então, se quiser, é melhor a gente parar na hora que a dúvida surgir. Para a gente ressaltar ainda características do capital próprio, imagine uma empresa financiada exclusivamente com capital próprio. O que eu estou dizendo aqui, de outra maneira, que ela não tem dívidas, né? Nesse cantinho aqui direito, tá lá, ela não tem dívidas. Isso significa, se a empresa gerar 100 no seu fluxo de caixa na entrada, como ela não tem dívida, esse 100 vai direto para o acionista. Tá? Pertence a ele. Se num cenário um pouquinho mais positivo, entrar 150, como você não tem dívida, você não tem nada a pagar para os seus credores, todo esse fluxo de caixa vai direto para o acionista. Num outro cenário um pouquinho pior, onde a fluxo de caixa caia, de novo você não tem nada a pagar capital de terceiros, todo esse fluxo de caixa vem para o acionista. O que cabe a gente perceber? Variações de 50% aqui na entrada, né? Variações ocorridas aqui, para mais e para menos, 50%, elas são integralmente e completamente repassadas pelo ponto de vista aqui do acionista. Também são variações então, de 50%, e essas variações de 50% são transmitidas para o acionista. Tá? Um pouco disso nós já vimos quando nós discutimos lá os determinantes do beta, nós falamos um pouquinho de alavancagem operacional e alavancagem financeira. Tá? Então nós estamos só repassando para poder fixar algumas coisas. É o caso do próximo exemplo, onde eu tenho uma empresa financiada tanto com capital próprio como com capital de terceiros. Tá? Agora aparece aqui a tal da dívida. Então isso implica que se eu tenho que entra 100, eu tenho que pagar 50 para o meu credor, eu fico com o que sobra, 50. Se entrar 150 naquele cenário, quem que são esses cenários aqui? Esse cenário aqui tem a ver com a atividade econômica, né? São cenários que eu acho que vai acontecer com o ciclo com a economia. O risco do meu negócio, né? Quando nós falamos lá do beta. Se entra 150, eu vou acabar pagando 50 aqui e eu vou sobrar 100 para mim, tá? Que é a diferença.
Se num cenário pessimista a inflação 50, eu vou pagar esses 50 e direcionar tudo para o credor e não vai sobrar nada para mim. Tá? Então, de novo, quando nós conversamos lá sobre o beta, nós falamos da alavancagem financeira, né, que ela caracteriza justamente por isso aqui. Não importa o que acontece lá, ela é como se fosse para mim, ela funciona, então, meu efeito de um custo fixo, porque o banco não quer saber, né? O banco não quer saber se o pato é macho, ele quer ovo, ele quer que você honre o contrato que foi combinado. Tá? Então não tem a ideia, a economia foi muito boa, eu vou pagar mais juros. A economia foi muito ruim, eu vou pagar menos juros. Não, não é isso que é o esperado para quem empresta o dinheiro da empresa. Tá? Quando a gente analisa em termos de variações, a gente percebe que aqui as mesmas variações de 50%, o mesmo modo da empresa desalavancada, né, só com capital próprio. Entretanto, do ponto de vista do credor, está aqui, ó, não houve variações. Tá? É 50-50. Já para o acionista, isso aqui aumentou para 100%. Né? Nós temos aqui esse é o efeito da alavancagem financeira, como nós já conversamos lá quando nós falamos dos determinantes do beta. Tá? Então, o que eu quero destacar aqui para vocês agora é também um segundo ponto de vista. Se a gente está trabalhando com a ideia do conceito de que risco está associado a variações, né, do que vai acontecer, isso aqui seria praticamente sem risco. Né? Risco do a zero. Aqui você tem um desvio padrão igual a zero. Né? Independente do cenário. Isso aqui nós estamos considerando um ambiente onde não há risco de falência da empresa. Né? Na vida real, as empresas têm um risco de inadimplência e isso é acrescentado na taxa de juros, é levado em conta, tudo mais. Mas num mundo ideal aqui, sob certas condições, sob premissas simplificadoras, onde não há o risco de falência, não há o risco de inadimplência, a gente percebe que aqui o risco é zero. Esse cara não vai. Enquanto que esse cara está tendo um risco aumentado pela alavancagem financeira, que já é, como eu falei, o reflexo do beta alavancado é maior do que o beta desalavancado. A gente percebe que o desvio padrão aqui, né, associado ao acionista, ele é maior do que aquele das variações de mercado, tá? Do risco de negócio. São pontos que era o nosso risco de negócio, tá? Dependendo do setor que a empresa está, o que vai acontecer com ela. Tá? Então, a gente, essa percepção. Então, os dois são dinheiros, os dois são fontes de captação de recursos, mas esse dinheiro que entrou via esse canal está com risco praticamente zero, e esse que entrou aqui por esse canal para financiar a empresa aqui está com um risco muito maior. Tá? Eu já vou voltar nesse assunto do risco entre capital próprio e capital terceiros, mas antes, só para que a gente comece a perceber. Quando nós falamos no primeiro dia de aula, tem um exemplo lá que nós conversamos sobre um terreno, sobre o papel da taxa de juros, para avaliar projetos, né? Sobre a ideia de maximização de valor. Então, eu estou resgatando algo similar que nós falamos lá no primeiro dia de aula. Tá? Imagine a seguinte situação. Qual é a situação que está colocada? Você pode investir hoje R$ 1 milhão e ao final do primeiro ano, né, daqui a um ano depois, receber 1,2 milhão de volta. E essa empresa é financiada exclusivamente com dinheiro dos sócios, só. E esse dinheiro tem um custo, ele dá um custo de oportunidade, que pode ser avaliado lá, por exemplo, pelo CAPM, dizendo, olha, esses negócios têm um determinado nível de risco, e o risco aqui é 25% de retorno exigido. E nós teríamos que fazer essa análise aqui. Para quem já fez engenharia econômica, talvez isso aqui fique um pouco mais simples de entendimento. Então, estou aqui, desembolso 1 para ganhar 1,2 um ano depois. Se a gente calcular o valor presente líquido, ou seja, trazer esse valor de 1,2 para dinheiro de hoje,
né? Como o dinheiro tem valor no tempo, é como se esse 1,2 equivalesse em dinheiro de hoje a 0,96, ou seja, 960 mil. Como se isso aqui. Porque se eu pegar 0,96 hoje e aplicar no mercado a uma taxa de 25%, depois de um ano eu vou ter 1.200. Então esses dois fluxos de caixa são equivalentes. Ou você, se alguém perguntar, você prefere 0,96 hoje ou 1,2 daqui a um ano? Num mundo de taxa de juros de 25%, você diria que eu sou neutro, porque eles são equivalentes entre si. Quando a gente põe um problema sobre esta lógica, né, é como se a gente estivesse perguntando: você está disposto de trocar 1 milhão em dinheiro para ganhar 0,96? Não. Por quê? Porque o impacto é que eu estou perdendo 40 mil aqui. Né? Esse impacto é como se fosse uma troca de 40 mil, uma perda. Né? Você dá 1 milhão e você estivesse recebendo 960 mil de retorno, de volta. E é claro que uma pessoa racional vai dizer que não. Ó, sob essas circunstâncias, esse projeto não deve ser aceito. Mas o importante não é a decisão do projeto em si. Tá? O que eu estou querendo focar com vocês é que, para fazer essa análise desse custo de oportunidade, nós podemos utilizar aqui como uma taxa de juros, como custo desse dinheiro para analisar esse custo de 25%, que era o custo do capital, cuja oportunidade do dinheiro do dono. Então, essa taxa que está aqui, ela está sendo usada para fazer essa decisão que tem a ver com criação ou destruição de valor, né? Para fazer essa tomada de decisão. O que me interessa é, eu preciso conhecer quanto custa o dinheiro da empresa para poder avaliar se os projetos são bons ou são ruins, para poder criar valor via as minhas decisões de investimento do lado do ativo. Se você tivesse uma situação 2, tivéssemos que analisar o mesmo projeto, só que com as seguintes circunstâncias agora. Né? Continua o custo de capital próprio em 25, mas quando nós verificamos, o custo de capital terceiro, ou seja, o custo da dívida, ele vai ser menor. E deve ser menor. Por quê? Esse dinheiro está sobre um risco menor. Nós vimos lá que quem empresta não está carregando todos os riscos. Tá? Então, nesse mundo ainda simplificado aqui, com as nossas premissas simplificadores, não tem risco nenhum. Então, entrou uma parte de financiamento aqui. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, e ele está utilizando 30% de dívidas. Então, nós estamos comparando, né, projeto é o mesmo. Né? Projeto, presta atenção, vamos destacar. O projeto, aqueles fluxos de caixa de entrada e saída são os mesmos. Isso aqui não mudou. Do lado do ativo, está lá a coisa. O que nós estamos olhando é que a empresa se financia diferente. Na primeira situação, a empresa ela era financiada, né, de uma maneira que ela tem aqui ela teria 0% de dívida, e se você olhar em termos lá da parte do acionista, ela tem 100% de financiamento pelo sócio. Tá? Nós estamos trabalhando no segundo cenário, que é esse agora, essa segunda situação, onde o que mudou apenas o projeto é o mesmo. Só que agora a empresa, em vez de estar financiada dessa primeira forma, ela está financiada da seguinte maneira. Ela tem 30% aqui de dívidas e, obviamente, ela tem 70% dos seus valores financiados por recursos do dono da empresa, né, para os seus sócios, para os seus acionistas. Tá? Então, o que está mudando é como a empresa se financia. Tá? É isso que está entre o caso anterior e esse caso. A parte do projeto, seja lá o que for isso aqui, né, seja lá qual for a oportunidade de negócio que você tem aqui, ela se mantém igual. Quando olhando agora, o que acontece? Temos de novo lá o mesmo projeto. Entretanto, para fazer aquela continha, para dizer se esse projeto deve ou não ser aceito, surge um problema.
eu tenho duas fontes de financiamento diferentes, com valores diferentes, em termos de custo de dinheiro. E aí? Que número, que taxa de juros, né? Que taxa mínima de atratividade, que é o termo que a gente utiliza quando você fizer lá engenharia econômica, ou seja, é o retorno mínimo que eu vou ter, que eu preciso ter nesse projeto, que eu vou utilizar quando eu tenho fontes de financiamento diferentes. É claro que além do valor, é importante levar em conta também a quantidade do uso de cada um desses caras, né? Como é que eu vou lidar com isso? A solução para lidar com isso, né, nós já vamos apresentar, mas é de novo destacando. Há diferentes riscos envolvidos. Espero que vocês já tenham percebido e concordado comigo. Tá? Se eles têm riscos diferentes, não é possível que eles tenham a mesma remuneração desses capitais. No sentido de que, como nós estamos discutindo lá em risco-retorno, né, a ideia é, se você está exposto a um risco maior, você deveria ter uma expectativa de retorno maior. Se você está exposto a um risco menor, você deveria estar esperando um retorno menor. Então, há, há diferenças ali dentro. Né? Só que quando você pega dentro da empresa, você abre o caixa da empresa, você pegou lá uma nota de R$ 50 dentro do caixa da empresa, você não consegue dizer se aquele dinheiro veio de um empréstimo ou se aquele dinheiro é do dinheiro do sócio, porque o dinheiro não está carimbado, entrou dentro da empresa tudo igual. Tá? Então, o que nós precisamos buscar é uma forma de conciliar, né, o valor dos diferentes custos do dinheiro para a empresa, das suas fontes de financiamento, né, do capital que está à disposição da empresa, para uma única taxa mínima de atratividade, para um valor único para ser considerado nas nossas decisões de análise de investimento. Tá? Então, quando você está trabalhando lá em engenharia econômica, o que quando você trabalha, perceba, esse valor ele cai do céu, é um número mágico que vem no enunciado. O que nós estamos fazendo aqui é discutir agora da onde vem aquele número que lá ele é um número mágico que ele cai do céu, tá bom? A ideia para conciliar isso é o tal do custo médio ponderado de capital. Ele é até intuitivo a lógica, né? Então, simplesmente, esse custo médio ponderado de capital, também conhecido na sua sigla WACC, ou WACC, ele representa os riscos das diversas fontes de financiamento. Tá? Então, como o nome aqui em português está deixando bem claro, um custo médio ponderado, tá? Uma média ponderada. E esse número ele representa o custo de capital da empresa, ou seja, portanto, ele é aquela taxa mínima de atratividade que deve ser utilizada para tomar as decisões se os projetos de investimentos são adequados ou não. Por exemplo, por essas metodologias de valor presente líquido ou pela taxa interna de retorno. Né? Então, esse cara aqui se transforma, né? Esse cara se transforma, que é o WCC, num número que é a taxa mínima de atratividade a ser para analisar isso aqui. E faz sentido, gente. Né? Nós vamos ver por que isso aqui faz sentido já já na sequência. Né? Para fazer uma analogia, eu prefiro sim começar com o teu estoque de sapatos. Sapato é mais fácil da gente entender. Imagina a seguinte situação: eu tenho um estoque inicial aqui de 40 pares de sapato, lá na minha loja. Cada sapato custou R$ 15, custo unitário. Quando opa, está chegando a época, eu preciso repor o meu estoque, eu vou fazer uma compra de novas mercadorias, e eu desejo comprar mais 60 pares do mesmo sapato. Só que agora, ao procurar o fabricante, ele vai me dizer, olha, o sapato agora custa 20.
isso me gera um problema, né? Eu tenho 40 pares a 15 e 60 pares a 20. Como é que eu vou precificar, né? Com que base eu vou utilizar de custo para poder precificar esses sapatos? Tá? Porque os produtos são idênticos. Né? Então, eu preciso determinar o custo da mercadoria vendida até para apurar o lucro e também para poder ajudar no processo de precificação. Vamos avaliar pelo método, existe mais de um método, mas vamos avaliar pelo método de custo médio. Tá? A ideia aqui é que esse método faz o seguinte: eu estou ali no estoque inicial, eu tinha 40 pares, com valor unitário de 15. Então, se eu multiplicar 40 vezes 15, eu tenho, em valores monetários, R$ 600, né, desses sapatos que custaram aqui, nesse primeiro do estoque antigo. Da parcela nova comprada, né, 60 pares de sapatos, a R$ 20 cada um, eu comprei 1.200. Logo, se eu somar tudo isso, eu tenho aqui 1.800 em valor monetário. Então, quanto é que você tem em estoque em dinheiro? Eu tenho 1.800 em mercadoria. Isso aqui, esse valor, por exemplo, estaria lançado lá no seu balanço patrimonial. Sendo produtos idênticos, como eu tenho aqui 100 unidades, eu posso fazer uma divisão e identificar que o custo médio ponderado, né, o 1.800 dividido por 100, olha, na média, né, no custo médio ponderado, cada sapato custa R$ 18. O que equivale? Se eu conseguir vender os meus 100 pares de sapatos por R$ 18, eu recupero exatamente o valor total do custo desse estoque, que é 1.800. Então, isso aqui, né, não dá para chegar para o meu cliente e falar, olha, se eu quer comprar o sapato que custa 15, ou se eu quer levar o sapato que custa 20. O meu cliente vai ter problema em lidar com isso. Então, ou seja, eu já comentei, né? Se eu conseguir vender tudo, o custo total será recuperado. Mas a gente deve perceber que se eu conseguir vender os meus sapatos acima de R$ 18, eu começo a criar lucro, né? Primeiro lá o lucro bruto, que é aquele receita menos custo da mercadoria, né? Então é possível que eu comece a criar lucro a partir desse valor. Se eu fizer uma analogia, em vez de pensar em sapato, pensar em dinheiro, capital, fonte de financiamento da empresa, eu posso imaginar que a empresa está sendo financiada entre capital terceiro e capital próprio na proporção de 40% e 60%. Que o custo de aquisição aqui, na verdade, seria o custo de capital da empresa, como se eu pegasse o dinheiro, os 40% que eu peguei do capital terceiro, tivesse um custo de 15% do ano, exigido pelos investidores, pelos credores, e eu, como acionista, deveria ter um retorno de 20% sobre o capital próprio, né, sobre esses 60%. Se a gente fizer essas multiplicações que estão aqui e somar, eu vou chegar em 18%. Obviamente, esse 18% representa o custo médio ponderado de capital, ou seja, tem a mesma lógica. Né? Então, isso aqui é que nós estamos chamando de WACC lá, beleza? Para representar o tal de custo de capital da empresa, WC, o custo médio ponderado. Né? Esse cara aqui representaria esse número, eu deveria utilizar esse número para tomar decisões de investimento na empresa. Então, isso implica, se os projetos tiverem esta taxa de retorno, o custo de capital será completamente recuperado. Ou seja, se conseguir fazer um projeto de um retorno exatamente de 18%, eu garanto para você que eu consegui pagar 15% para esse cara vai ficar feliz que vai receber os 15%, e os sócios das empresas vão receber os 20%. O que significa um projeto que tem exatamente um retorno? É um projeto que tem exatamente o que chamamos lá, quando você chegar em engenharia econômica, ou quem já fez, que tem o VPL igual a zero. Tá? Ele recupera exatamente o que está investido. É isso que ele está oferecendo sistema de retorno. Entretanto, se a gente conseguir projetos que têm um retorno superior, o que seja VPL positivo, né, nessa nomenclatura nossa, eu estou dizendo que haverá
criação de valor. Lembre-se, quem é que vai se apropriar desse ganho? Porque qualquer coisa que dê um retorno superior num projeto, ele nunca vai para o capital terceiro. Quem se apropria, quem fica com o valor residual é o acionista. Então, isso aumenta o valor preso. Se o vai da ação estiver subindo, isso deixa, obviamente, mais rico. Aumenta o valor do patrimônio do acionista. Então, estamos chamando para o mecanismo de criação de valor. Tudo bem aqui? Vamos em frente. Para você perceber, isso aqui lá foi calculado através dessa fórmula mais genérica. Nós estamos usando muitos termos aqui em inglês, porque essas finanças, basicamente, como a gente percebe, foram desenvolvidas em grande parte a teoria de finanças nos Estados Unidos. A gente percebe que o mercado financeiro é um mercado global, onde né, o inglês é uma língua predominante. Então, quando você vai, grandes empresas querem fazer abertura de capital, grandes captações, eles vão fazer visitas lá em Nova York, em Londres, para tentar atrair investidores estrangeiros. O papel desses bancos de investimentos é ajudar nessa tarefa. Né? Então, nós utilizamos muito. Então, mesmo aquele W que a gente estava usando lá de peso, quando a gente está falando de carteira, estamos usando aqui também. Só que esse WE e esse WD é a proporção de capital próprio e capital terceiro, que está representado aqui embaixo. Né? Então, embaixo o E, que fica claro também, se E vem de equity, tá? É mais um termo em inglês aí para dizer que é o capital próprio da empresa, tá? Esse E que tem aqui, ele vem de equity, para se referir a isso aqui. E esse D que está aqui, ele vem, você pode pensar em dívida, mas a origem dele é o termo em inglês debt, né, de dívida. Tá? Então, está aqui também relacionado aqui esse D e esse E. Então, aqui, D e o E é o total do capital investido na empresa, né? Dívidas mais capital sócio, e aqui eu tenho a proporção. Lógico que a soma desses dois caras dá 100%. Então, o WD e o WE estão aqui. Enquanto que o K é utilizado para sinalizar o custo do capital em si, de capital e o custo de capital de terceiros. Eu ainda vou comentar, vamos chegar depois, mas esse T aqui é o mesmo patrão que aparece no beta, em algumas situações, é a alíquota imposto sobre o lucro da empresa. Tá? Onde mais de impostos, esse tipo de tema que isso. Então, em relação ao exemplo anterior, esse cara aqui é o WD, né? Esse aqui é o WE, que é a proporção da quantidade de cada um dos recursos, enquanto que esse aqui é o custo do capital, né? Ou seja, é preciso remunerar. Então, o credor está pedindo 15% e os sócios estão exigindo um retorno de 20%. Então, se você fizer aquelas continhas, você vai chegar nesses 18% aqui. Tá? Nesse mundo aqui, não tem impostos. Então, se você colocar zero aqui, isso aqui só. Tá bom? Você será o zero ali no lugar do T, que é o caso, por enquanto, nós estamos trabalhando por enquanto sem impostos. Tá? Então, é assim que a gente calcula, avalia esse custo de capital da empresa, tá? Mais atualmente. Vamos passar um pouquinho agora. Tá legal. A gente usa dívida, como é que eu posso receber isso? Fazendo de novo um exercício, tá? Teórico aqui para mostrar, tentar ilustrar isso. Aqui nós estamos vendo uma empresa que tem um valor de ativos de 8 mil, financiadas com capital próprio, ou seja, sem dívida, e ela quer alterar a estrutura de capital, quer fazer um mix
Então, de novo, essa dívida, mesmo no caso do exemplo anterior, ele deve ser usado para recompra de ações, e essas ações serão canceladas, eliminadas, e a empresa, esse dinheiro não fica para a empresa. Tá? Então, ela é para redistribuição de como a empresa se financia. Aqui, recompra de ações. Esse aqui é o cenário que mostra então, a situação atual sem dívida. 8 mil, depois vai continuar com o mesmo valor de ativo. No próprio. Né? Então, é isso que nós estamos saindo. Dessa situação aqui, onde eu tenho 8 mil de capital próprio e nenhuma dívida, para a situação onde eu vou ficar com 4 mil de capital próprio e 4 mil de dívida. Né? Essa aqui seria o nova proposta de estrutura de financiamento da empresa. É claro que a situação inicial da empresa, ela tinha aqui 400 ações, cada ação valendo 20. Se você multiplicar 420, vai dar exatamente esses 8 mil aqui, que essas ações são ações dos sócios. Né? Com a recompra dessas ações, a empresa vai, usando esse valor da dívida para recomprar, e ela vai ficar agora com não mais 400, mas apenas 200 ações, e essas 200 ações, vezes o preço delas, vão dar exatamente esse valor aqui de 4 mil capital próprio. Tá? E é um mundo onde a taxa de juros, para quem pega dinheiro emprestado ou para quem aplica, né, que está sendo dada aqui por 10%. Então, isso aqui é uma condição para quem precisa pegar recursos, vai pagar essa taxa de juros. Então, antes como depois é 10%. Tá? Então, essa é a situação de que a empresa gostaria de alterar. Ela está analisando, vale a pena eu migrar da situação atual para essa situação proposta? A ideia é que se faça uma análise de cenários, que nem lá perguntando o que vai acontecer, para saber se isso é bom ou ruim. Professor, eu não Oi. entendi muito bem o que aconteceu com as outras 200 ações. Eu não entendi. Tipo, essa parte da recompra, essas 200 vão ser recompradas? Essa aqui são as que permanecem. Tá? É porque, por acaso, aqui como é metade, Não, é as eu vou... outras 200. As outras Entendeu? 200 que Exatamente. faltam vão ser recompradas, é isso? Exatamente, essa diferença. É Mas porque eu elas tô, é vão porque, ser. Tipo, eu não entendi por que elas vão ser recompradas. É para tirar a dívida do capital de terceiro ali? não é para... eu estou mudando a estrutura de capital da empresa. Vamos lá, a empresa ela é financiada... Deixa eu tentar ilustrar aqui só um pouquinho. A empresa está financiada, essa empresa é como se ela fosse assim. Ela tivesse essa situação aqui. Hoje ela não tem nada de dívida. Aqui em cima estou sinalizando a dívida. E aqui a parte dos sócios vale 8 mil. Tá? Só que esses 8 mil aqui, essa parte aqui, a parte monetária, ela vale 8 mil. Tá? A empresa tem, vamos dizer, seus sócios dispõem de esse capital é formado por 400 ações. Então imagina que eu e você sejamos sócios. Eu tenho 200 ações da empresa e você tem 200 ações da empresa. Tá? O que nós estamos analisando e propondo é o seguinte: por que a gente está trabalhando só com dinheiro nosso? O que será? Será que não é razoável a gente migrar dessa situação, né, da empresa para esta situação aqui? Eu estou mudando o modo como a empresa se financia apenas. Tá? Nós só estamos trabalhando. Se você perceber, o valor dos ativos continuam sendo 8 mil. Né? Então, assim, olha, então essa aqui é a solução é proposta. É essa aqui. Tá, mas espera aí. Então, como é que eu saio daquela situação para cá? Porque, de novo, lembra, é como se eu tivesse 200 ações e você tivesse 200 ações da empresa. Isso aí é um valor financeiro, tá? A quantidade de ações aqui. Tá? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar esse dinheiro aqui
para recomprar as ações. É como se você recebesse 2.000 para vender 100 ações suas e eu recebesse 2.000 para vender 100 das minhas ações de volta para a empresa. Ah, tá, entendi. Você vende a ação de volta da empresa para gerar esse caixa, digamos assim, do Tá, capital então, próprio, do capital de terceiro. exatamente. Na verdade, eu pego o dinheiro, o empréstimo, a empresa pega o empréstimo e usa esse empréstimo e compra ações que ela mesma emitiu. Ela está comprando ações da sua própria emissão. Só que ele pega essas ações e você cancela essas ações, elas deixam de existir. Tá? Então, Entendi. é por isso que a gente sai dessa condição de 400 para 200 ações agora. Tá? Porque cada ação valia 20. Então, foi utilizado exatamente com esse dinheiro aqui, a empresa, né, ela ficou com a dívida com o credor. É que eu não estou fazendo aqui. Deixa eu fazer um caso intermediário. Aqui tem um cenário intermediário. Vou fazer rapidinho. Um passo que não está registrado aqui, que é como se eu tivesse ainda uma situação. Mas assim, isso aqui, a ideia é que isso aqui fosse instantâneo. Onde tem 4.000, entrou, tem 8.000 aqui, eu pego um empréstimo, a empresa fica assim. Onde esses 4.000 que chegaram aqui? Esses 4.000 novos que chegaram aqui, como se fosse aqui no caixa da empresa. Né? Então, eu peguei um empréstimo, legal, peguei uma dívida, essa dívida entrou aqui no caixa da empresa. Legal. Agora eu vou pegar esses 4.000 que estão no caixa e vou pagar, vou os acionistas para eles me venderem a ação. Então, na verdade, deixa um passo intermediário, como se eu entrasse no primeiro cenário, imediatamente na hora que eu pego o empréstimo, após a recompra, eu termino a operação e a empresa fica desse jeito aqui. Eu só não entendi como que isso é bom para a empresa. Se ela tem que pegar um empréstimo para pagar esses 4.000, tipo, ela vai pegar esse empréstimo e vai pagar para o acionista. Então, ela vai ter que continuar Ela, sim, pagando faz de o novo. outro empréstimo. Vai pagar duas Não, vai vezes? pagar. Não precisa. Paga duas vezes. Como assim paga duas vezes? Desculpa, eu não entendi. Ela paga para quem ela pegou o empréstimo e para o acionista, ou ela só, tipo, como se ela tivesse pego o empréstimo do acionista? Não. O dinheiro, entra o dinheiro do empréstimo. Vamos lá, o banco, sei lá, eu fui lá no Banco do Brasil, peguei 4.000 reais emprestado. Esse dinheiro entrou no caixa da empresa. Eu tenho uma dívida com quem? Com o com o Banco do Brasil. Certo. Esses 4.000 entrou. Aí eu pergunto, gente, vocês que são acionistas da empresa, quem quer? Eu quero recomprar 4.000 em ações. Quem está disposto a vender? Aí levanta a mão lá, meia dúzia, levanta a mão. E aí, tá bom. Depois que eu fechei, eu vou ter uma redução do número de ações porque eu comprei ações da empresa. Então, agora o que eu estou olhando é como a empresa está sendo financiada. Não é porque esse dinheiro estava aqui, que eu tinha 8.000 do sócio, que eu não preciso remunerar o sócio. O sócio também, quem botou dinheiro na empresa, tem uma expectativa, tem um custo de capital. Quer ser remunerado por esse dinheiro que está lá dentro da empresa. Agora, eu mudei a forma de financiamento. Eu tenho uma parte daqueles recursos eu tenho que pagar o credor e o que sobra vai para o acionista. É como se tivesse, deixa eu voltar lá atrás, tivesse nessas situações aqui. É como se tivesse nessa situação aqui. Opa, deixa eu limpar aqui toda essa coisa. Tá? É como se eu estivesse nessa situação que eu estou aqui. Entra dinheiro da empresa? Entra. Eu preciso pagar os juros do empréstimo? Preciso pagar os juros do empréstimo. Também, mas se eu estiver ganhando mais dinheiro, uma parte também eu posso remunerar o acionista, por exemplo, via dividendos. Tá? Não tem problema nenhum. Só que nesse caso aqui, anterior, que era só capital próprio, nesse cenário aqui, que eu estava trabalhando só capital próprio, como se tivesse que remunerar só a distribuição de lucro, como se distribuísse todo o lucro na forma de. Cadê isso?
Então, no caso, nem pior nem melhor, é só uma estrutura diferente mesmo de financiamento. Exatamente. A questão é, ela tem seus prós e contras. Então, é como se estivesse pagando distribuindo dividendos, e nesse cenário novo aqui, é como se estivesse pagando juros para esse cara e estivesse pagando para esse cara também, por exemplo, dividendos, ou outra forma de remuneração que existe, que nós vamos discutir isso um pouquinho mais para o final do curso, tá? Nós vamos pegar dividendos, que é o mais fácil da gente compreender. E estiver distribuindo lucro na forma de dividendos. Então, a questão é, qual da situação ela é melhor, se tem impacto ou se não tem impacto nessa forma, que é o que nós estamos trabalhando, que é o papel da estrutura de capital. Vale a pena ou não a empresa modificar de um lado para o outro? Qual foi a conversa que nós tivemos lá no início da aula? Olha, só vale se isso criar valor. Se houver criação de valor para a parte do acionista, vale a pena a gente passar por essa modificação. Se não, talvez não valha a pena. Tá? Então, é nesse cenário de se alterar o mix de financiamento, como o que acontece? Nós estamos nesse cenário. A ideia aqui, para ilustrar, tá? Para a gente perceber um pouco dos impactos sobre o risco da empresa. Nós sabemos que tem um risco. Tá? Uma maneira de fazer essa análise é utilizando, partindo aqui do ROA. Tá? Ou seja, aqui foi imaginado o seguinte: eu tenho três cenários, um pessimista, um provável e um otimista, e eu tenho para cada cenário o ROA, que é o retorno subrativo. Por que subrativo? Porque esse retorno subrativo ele não depende da forma como a empresa é financiada. Isso tem a ver só com os, né, só que está funcionando lá na empresa. Então, imaginando assim, o seguinte: olha, no cenário pessimista, esse ROA vai ser de 5%, no cenário provável vai ser de 15%, no cenário otimista de 25%. Tá? Lembrando que os nossos ativos lá são o ROA, né? Tá? Aqui esse ROA está sendo calculado, é lucro sobre o valor dos ativos. Tá? Você vai voltar lá nas nossas aulas iniciais, você vai ver, olha, o ROA é dado por isso aqui, lucro sobre ativo. Tá? Se eu sei se eu sei aqui, conheço o valor do ativo e conheço o ROA, eu tenho como determinar o lucro. Basta multiplicar um pelo outro. Então, 8.000 vezes 5% daria um impacto que eu teria um lucro de 400. Um ROA de 15 vezes os 8.000, que é o valor do meu ativo total, vai dar 1.200. E aqui, 25% dá. Esse lucro que foi estimado para cada um desses cenários a partir do conhecimento do ROA e do valor do ativo, que já está dado aqui como 8.000. Né? Isso aqui está dado aqui, esse valor do ativo como 8.000. Ele não vai se alterar com alavancagem ou sem alavancagem. Uma empresa que, naquele cenário inicial, ela não tem dívida, juros é zero, portanto o lucro é igual ao lucro antes ali. E se você fizer o cálculo do ROI, que é o lucro dividido, né, o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, nós trabalhamos também lá na análise de demonstração financeira, esse cara aqui é lucro sobre patrimônio líquido. Como essa empresa não tem dívida, o patrimônio líquido dela é igual ao ativo, nenhuma novidade que esse cara aqui seja exatamente igual ao ROA. Tá? Também foi calculado para cada um dos cenários o lucro por ação. Então, esse lucro, isso aqui é LPA, lucro por ação. O que nós fizemos? Se você olhar lá, nós temos 400, para a empresa sem dívida, que é o cenário atual, ela tem 400 ações. Então, basta pegar esse lucro que está aqui, que é o lucro total, e dividir por 400. Então, eu vou ter um lucro de ação de R$ 1 por cada ação, aqui R$ 3, né, os 1.200 por 400, e aqui de 5. Tudo bem, então, como é que essa tabelinha foi montada?
Tá? Então, foi montado nesse cenário. Foi montada a mesma tabelinha para o cenário onde a empresa tem dívidas, que é aquele novo cenário onde ela tem dívidas. Qual é a diferença aqui? Nada muda, nada muda em termos de ROA, porque, de novo, isso aqui depende de como a empresa está, né, do cenário, da parte dos ativos dela, do ambiente de negócios. Nada muda aqui em termos de lucro, mas começa a aparecer uma coisa a mais, porque a partir do momento que essa empresa está endividada, conforme nós combinamos aqui, conforme combinado aqui, ela está pagando 10% sobre a dívida. Qual é a dívida? 4. Então, ela está pagando de juros, ela pagaria anualmente o valor de 400. Né? 10% de 4 mil a título de juros. Essa é uma condição nova da empresa se ela tiver dívida. Tá? Então, esses 400 são esse número que está aqui. Tá? Então, esses 400 que aparecem aqui são aquelas despesas com juros. Portanto, eu tenho um lucro depois para o acionista já uma forma ligeiramente diferente. Caiu para 0,800, 1.600. Realizando as mesmas continhas que nós comentamos anteriormente, para cálculo do ROI, que é o lucro do patrimônio líquido. Lembrando que agora o patrimônio líquido aqui é de 4 mil, né? Ele é a metade. Então, 800 dividido por 4 mil vai dar 20%, 1.600 dividido por 4 mil dá 40%. Então, a gente percebe aqui claramente o aumento do ROI, né? Principalmente no valor máximo aqui. Tá? Quando você olha o lucro por ação, lembrando que agora o número de ações disponíveis são, né, aqui nós temos 200 ações. Né? Na empresa sem dívida, antes da recompra das ações, aqui eram 400. Então, agora, com o cálculo por ação, eu pego exatamente o lucro, aqui, 0, dividido por 200 vai dar 0. 800 dividido por 200, chega um valor de 4 aqui, e esses 1.600 dividido por 200 vai me dar o lucro por ação de 800. Tá? O que a gente pode chamar a atenção aqui? Olhando esses dois indicadores do ponto de vista do acionista, seria o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, e o lucro por ação, a gente percebe claramente o aumento da dispersão. Né? Isso fica evidente que aqui, por exemplo, aqui o mínimo do ROI é 5 e o máximo é 25. Se você olhar em termos de amplitude, né, entre o valor mínimo e o máximo, é 20. Nesse outro cenário, ele é de 0 a 40, com dívida. O lucro por ação, aqui é 1, 3 e 5, ou seja, o resultado mais provável é 3, com mais ou menos 2 para cima e para baixo. No caso da empresa endividada, o retorno esperado aumenta para 4, lucro por ação, mas também a dispersão aqui é muito maior, pode ser mais 4 ou menos 4, né, para 0. Então, o que ao avaliar isso, a gente percebe que há um aumento da dispersão. Né? Isso a gente entende como dispersão, né, como uma medida de risco, né, que é o que nós temos trabalhado, né, desde lá que a gente começou a falar nós começamos a falar de risco e retorno, falando, olha, nós estamos supondo que a empresa tenha, né, sempre uma distribuição normal, que existe um valor esperado, dado um valor médio esperado, e existe um desvio padrão, né, a partir dessa média, tentando captar aqui a ideia de risco associado com aquela dispersão, aquela probabilidade. Então, toda vez que aumento essa dispersão, eu estou aumentando, obviamente, o risco. De novo, não é um efeito novo. Quando nós conversamos lá sobre o beta alavancado, nós já tínhamos falado isso. Tá? Então, aqui é mais uma demonstração também, utilizando esses indicadores do ROI e do lucro por ação, para mostrar esse aumento da dispersão e aumento de risco.
Se a gente plotasse para os diversos cenários possíveis, o que, que eu tenho aqui nesse gráfico aqui? Eu tenho aqui no eixo X, o EBIT, tá? Ali o pagamento entre lucros antes de juros. É um mundo que não tem impostos, tá? Por enquanto. Então, aqui, esse aqui seria o EBIT, mas num mundo que não tem impostos, é lucro antes dos juros. E aqui está no eixo Y, o lucro por ação. Então, o que está sendo pego eu pego aqui esse lucro, tá? Então, é o que nós estamos falando, para cada ponto daquele gráfico. Então, para esse cara aqui, olha, o lucro antes é 400. Qual é o lucro por ação? 1. Qual é o lucro antes dos juros? 1.200. Qual é a coisa? Isso aqui vai traçando e vai dando uma reta. Tá? Para esses mesmos valores agora de lucro aqui, eu tenho aqui 400, é zero. Então, esse aqui já é da empresa com dívida. Você vai montando isso aqui. Se a gente fizesse essa avaliação, eu teria, obviamente, uma curva para a empresa alavancada, que é essa vermelha aqui, mais inclinada, e uma azulzinha aqui para a empresa sem dívidas, né? Então, a gente percebe que existe um ponto aqui onde as coisas mudam, né? De figura, que é o nível de lucro de 800. É como se fosse o ponto de apoio da alavanca, né? Aqui muda a conversa, né? Do balanço lá da nossa gangorra. Para lucros maiores que 800, esperados, a gente olha que a empresa com dívida acaba oferecendo retornos de lucro por ação muito melhores do que a empresa sem dívida. Mas quando a gente olha de 800 para baixo, a alavancagem financeira ela começa a piorar, né? Porque, ou seja, ela dá resultados piores do que se eu não tivesse dívida. Esse é o efeito do risco. Tá? Esse é o efeito do risco, representado aqui graficamente para que a gente possa perceber isso. Tá? Então, nós estamos conversando, está anotado aqui do lado. Né? Como eu já falei, isso aqui é a percepção de risco. Tá? Então, isso tem a ver com esse maior risco para a empresa alavancada. Tá? A gente consegue perceber isso graficamente, a ideia da alavancagem. Aqueles dois senhores lá que eu comentei, o tal do Modigliani e Miller, eles criaram um exemplo, uma ideia com base do que eu vou mostrar para vocês, para chegar a uma determinada conclusão, tá? Que eu quero apresentar para vocês. A ideia deles imagina se você é um acionista com apetite a risco. Se eu sou acionista com apetite a risco, eu gostaria claramente de que a empresa fosse alavancada. Eu gostaria que a empresa estivesse neste cenário aqui, né, de alavancagem. Eu estou disposto a correr o risco de ter alguma perda, dado, dada a possibilidade de ter um ganho maior. Né? Estou disposto. Eu tenho esse apetite. Eu gostaria de ser sócio da empresa alavancada. Se você for sócio da empresa alavancada, quiser comprar metade da empresa alavancada, o que você vai precisar para comprar? Vamos lembrar uma coisa. O patrimônio líquido da empresa alavancada, esse patrimônio líquido da alavancada, ele vale 4 mil. Né? Lembra que a empresa alavancada, o patrimônio dela é 4 mil e 4 mil de dívida. Ela é formada por isso. Se você quer comprar metade disso aqui, você precisa de 2 mil reais. Você usou recursos próprios do acionista, então você não pegou nenhum dinheiro do Estado. Tá? Quando você comprou, se você lembrar, aquele patrimônio lá tinha uma quantidade de ações, uma empresa alavancada de 200. Né? Quando você comprar, para você ser dono de metade dessa empresa, eu preciso comprar 50% de 200, que são essas 100 ações colocadas aqui. Tá? Então, esse número aqui de 100,
ações, ele vem porque eu vou comprar ele dessas 200. O preço que nós vimos lá está dado como 20 Então, qual é o total de investimento que eu fiz na empresa? Esse, eu precisei alocar, o investidor, R$ 2.000, né, para ter 50% da empresa alavancada. Esse é o valor. Qual é o lucro por ação esperado para esse cenário? Nós olhamos lá e vimos, olha, para a empresa alavancada, o esperado aqui é 0,48 por ação. Se eu tenho 100 ações, eu vou receber 100 vezes esse lucro por ação. Então, eu, como acionista, que comprei metade da empresa, vou receber 0,400 e 800. Eu usei só dinheiro próprio. Eu não precisei pegar dinheiro emprestado para fazer isso. Então, eu não vou pagar nenhum juros. Eu vou ter como resultado final, do meu ponto de vista de acionista, esse 0,400 e 800 aqui. Esse é no final. Se eu comprar 50% da empresa alavancada, considerando todos esses fatores, o meu resultado esperado em termos de acionista deveria ser esse aqui embaixo, considerando os três cenários. Tá? Considerando os três cenários. Só que existe uma outra oportunidade. Eu preciso partir. Isso aqui só dá certo se o dono da empresa resolveu fazer a alavancagem. Mas suponha que o dono da empresa não quis fazer, olha, assim, eu não durmo e vou continuar com a empresa sem dívida, o atual dono da empresa. Então, imagine que eu vou comprar agora a empresa não alavancada, ou seja, isso aqui. Só que partindo de uma condição que eu tinha originalmente, que era R$ 2.000. Lembra? Aqui, ó, eu só tenho R$ 2.000 para gastar com essa empresa. Para comprar 50% dessa empresa, qual é o patrimônio líquido dessa empresa? O patrimônio líquido dessa empresa, ele é de 8.000. Deixa eu ver, não vai ter espaço para escrever. Mas o patrimônio líquido da empresa, ele é 8.000. Na empresa sem dívida. Então, eu preciso de 4.000 para comprar metade da empresa. Então, como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Eu vou recorrer a um empréstimo. No valor de 2.000, porque eu preciso de 4.000 para comprar. Taxa de juros de mercado, 10%, nós colocamos lá. A ação da empresa não alavancada, ela tinha 400 ações. Lembrem disso. Para ter metade dela, eu preciso comprar 200 ações. Tá? O preço da ação não mudou. Quanto que foi o investimento total que eu fiz? 2.000 meu e 2.000 do banco. Eu, como tive que colocar 4.000 na empresa não alavancada para ter 50% dela. Só que o cenário de lucro por ação dessa empresa, ele é diferente. Quando a gente olha lá, o cenário dos resultados, lembra, ela é menor risco, ela estava com 1, 3 e 5. Portanto, eu vou receber como dividendos, né, eu tenho agora 200 ações, então 200 vezes lucro por ação, eu vou receber 200, 600 e 1.000. Só que eu preciso, de novo, estou olhando do ponto de vista do acionista, pagar o meu empréstimo. Eu peguei 2.000 a 10%, ou seja, eu tenho que pagar 200. Quando você faz esse pagamento de 200, o resultado líquido para o acionista é 0,400 e 800. Tá. E daí, professor? Daí, o que nós temos é que se você olhar a última linha, você vai estar percebendo, você percebe que os valores são idênticos. O efeito no bolso do acionista, se eu tenho risco, não me interessa se a empresa está alavancada ou não. Eu posso me ajustar a minha posição para reproduzir o mesmo cenário. Tá? O que está sendo dito aqui de uma outra maneira? Deixa eu colocar uma figurinha aqui para a gente
é isso aqui. No cenário, na primeira estratégia, meu mouse sumiu aqui. Na minha primeira estratégia, aquela estratégia 1, eu tenho apetite de risco. Eu gostaria de ser sócio. Vou botar aqui para indicar que essa aqui é a pessoa jurídica, a empresa. Eu gostaria de ser sócio dessa empresa aqui, que tem 4.000 de dívida e que tem 4.000 de coisa. Eu, na minha pessoa física, essa pessoa física aqui, aquele investidor que gostaria de comprar, é como se ele estivesse fazendo o seguinte: a empresa aqui tem 8.000, né? O valor dos seus ativos, isso aqui não muda nunca. Eu gostaria, né, que eu posso, sem dívida nenhuma, mas pegando 200, desculpa, 200 não, 2.000 que eu tenho, né, pegando esses meus 2.000 que eu tenho de dinheiro meu e adquirir, opa, e fazer uma aquisição de 50% dessa empresa aqui. Eu quero, com esse recurso, comprar 50%. Esse é o meu desejo. Vale a pena destacar que aqui a empresa ela está alavancada com 50%. Não vamos misturar só tá? Assim, ela tem 50% de dívida e 50% de capital próprio. Esse cara aqui não tem nada de dívida, né? Ele tem 100% de capital próprio. Tá? Então, qual é a percentual de alavancagem dele? A alavancagem desse cara é nenhuma. Ele não está endividado. A estratégia número 2, que se desenha, né? A estratégia número 2 ali, ele está considerando o seguinte: olha, a empresa aqui, ela tem zero de dívidas, eu tenho aqui 8.000 de capital próprio, então é a situação da pessoa jurídica. A empresa está nesse cenário aqui. Então, a pessoa jurídica nesse cenário tem 0% de dívida. Mas ele, enquanto pessoa física, faz isso aqui. Ele pega 2.000 emprestado no banco, ele usa 2.000 que ele já dispunha, os mesmos 2.000 que ele dispunha no cenário anterior aqui em cima. Ele, com isso, ele consegue juntar 4.000 reais. Né? Ele juntou esse dinheiro e, com esse recurso, ele foi capaz de comprar 50% de participação, ser dono de metade da empresa ali. Note, né? Então, ou seja, ele está fazendo a mesma operação, ele quer ser dono de metade da empresa. Note que aqui a pessoa física está endividada em 50%. Qual foi a sacada aqui? Qual é o pulo do gato desse exemplo, da intuição desse exemplo? É que não importa se a pessoa jurídica vai ficar endividada ou se a pessoa física vai ficar endividada, né, com esse mesmo montante. Essas duas estratégias, que é o endividamento via pessoa jurídica, ou o endividamento via pessoa física, elas chegam no mesmo resultado para o acionista. Elas são estratégias equivalentes do ponto de vista
do acionista no final do dia, quando ele olha a exposição de risco que ele quer ficar. Isso significa que você, pessoa física, você, investidor, você não precisa, né, que a pessoa jurídica faça nada em termos da sua estrutura de capital. Porque se você quiser correr mais ou menos risco, você ajusta o grau de alavancagem na pessoa física. E isso, esse argumento, que é um argumento de arbitragem, ou seja, qualquer coisa que a empresa faça, eu posso fazer também na pessoa física com os mesmos resultados, diz que a estrutura de capital das empresas ela seria irrelevante, porque ela não é capaz de criar valor, porque qualquer coisa que a empresa faz, eu posso fazer também na pessoa física, com os mesmos resultados. Tá? Então, eu não, tanto faz a empresa estar nessa situação aqui, endividada ou sem dívida. Se eu quero correr o risco, basta que eu adote uma dessas duas estratégias aqui na pessoa física que eu vou conseguir resultados equivalentes, tá, do meu ponto de vista. Esse argumento, eu não vou desenvolvê-lo mais só por falta de tempo, mas está aqui os dados, quem tiver um pouquinho de paciência poder dar uma olhada. Se eu sou um investidor, de novo, agora sem apetite, eu mostro por aqui, por esse exemplo, né, se você olhar lá o resultado final é igual, uma linha, que você pode desfazer o efeito da alavancagem da empresa. E como é que isso aqui é desfeito? A estratégia lá foi pegar o empréstimo, aqui é você colocar o dinheiro numa aplicação financeira e receber, em vez de pagar, você receber uma receita de juros. Tá? As duas linhas que estão aqui, esses efeitos estão aqui embaixo. Se você com essa aplicação financeira, essa receita de juros dessa aplicação, você também consegue fazer o contrário. É remover o efeito de uma alavancagem. Tá? Você remove o efeito da alavancagem. Tá? Então, você, não, como acionista, como pessoa física, você não precisa da empresa para fazer nada para você. Você ajusta o risco que você quer correr via pessoa física. Então, com esse argumento de arbitragem, Modigliani e Miller, lá em 1958, num mundo com algumas premissas, entre elas a ausência de impostos, afirmaram que o valor da empresa alavancada, ou seja, com dívida, e empresa desalavancada sem dívida é o mesmo. Tá? Porque você pode ajustar o risco retorno desejado independente das decisões de endividamento da empresa. Não importa o que ela faça, você ajusta. Tá? A gente dando continuidade à nomenclatura que a gente já usou lá no beta, esse L aqui é de leverage alavancado e o de unleverage não alavancado. Tá? Então, eu estou dizendo, o valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa alavancada. Então, ou seja, a estrutura de capital seria irrelevante, as decisões de financiamento não importam, não são capazes de gerar valor para o acionista. Portanto, o único modo de gerar valor para o acionista sobre essas condições seria fazer bons investimentos, né? Procurar projetos com VPL positivo, do lado do ativo, tá? Das decisões de investimento. Quais seriam essas premissas? Né? Algumas um pouco mais realistas, outras nem tanto. Então, o mercado de capitais não possui imperfeições, tantas pessoas físicas como as pessoas jurídicas podem pegar empréstimos e emprestar, né? No caso seria a aplicação financeira, a mesma taxa, uma taxa livre de risco, ou seja, não há falências, né? Não há insolvências, as empresas sempre conseguem pagar. Elas só emitem, as empresas, ações e dívidas. Essas dívidas, como nós falamos, são um livre de risco. Não há impostos de outros modos, né, como sobre a riqueza das empresas, não impostos sobre as pessoas físicas. O acesso à informação é o mesmo para quem está dentro e para estar fora, ou seja, não há o que a gente chama de simetria de informação, todo mundo vê igualmente o futuro, né, sabe exatamente a condição real. Os administradores sempre agem no melhor interesse dos acionistas, né, de maximizar o valor da riqueza dos acionistas, e os fluxos de caixa operacionais, aquelas, né, são gerados
eles não são afetados por mudanças na estrutura de capital. Então, o que acontece do lado do ativo, na sua capacidade de geração de caixa, não depende da maneira como a empresa é financiada, né? Isso aqui seria esse é um conjunto de premissas que simplifica um pouco o mundo e vão demonstrar aquilo que eu tentei trazer para vocês por um exemplo aí, tá? Então, esses sujeitos também vieram afirmar, então só faltou falar pequeno comentário, um pequeno destaque. Essa aqui ficou conhecida como a proposição número 1, tá? Ou seja, o valor da empresa alavancada e não alavancada é o mesmo, proposição número 1. Eles fizeram a proposição número 2, que é relacionada ao custo de capital. Nós vimos que a dispersão aumenta, o risco aumenta com a alavancagem. Tá? E isso está materializado nesta equação. Tá? Então, essa equação ela materializa que sim, o aumento do endividamento aumenta o risco e, portanto, aumenta o retorno exigido, que é o custo de capital próprio, pelos seus sócios. Tá? Isso aqui é uma equação de uma reta, né? Aqui em cima está representando o endividamento, vamos só dar uma olhadinha. Esse aqui é o equity, né? A parte, então a minha medida de alavancagem está aqui, capital de terceiros sobre capital próprio. Esse aqui é o custo de capital de terceiros, tá? O custo da dívida. Esse aqui é o custo de capital para o acionista, que é o custo de oportunidade. E esse é um termo novo, esse K0, que ele indica, ele sinaliza o custo de capital da empresa se ela não tivesse dívidas. Tá? Esse cara aqui é o custo de capital da empresa, caso ela não tenha dívidas. Tá? Alavancada. Isso aqui dá uma reta. Né? Deixa eu só mostrar para vocês como é que a gente interpreta um pouquinho dessas retas. Então, nós temos, como aquilo ali é uma reta, equação, tem um gráfico. Quem está no eixo X aqui para mim é o conceito de alavancagem. Alavancagem, esse endividamento da empresa, dado por essa métrica que D sobre E. Dívida sobre capital próprio, terceiro sobre capital próprio. Aqui eu tenho o custo de capital, tá? A taxa quanto custo de capital. Para o caso específico, quando a empresa não tem dívidas, ou seja, está aqui zero, existe um custo de capital da empresa. Ela já tem um retorno exigido porque ela está ali. Então, esse zero remete a esse zero que está aqui de zero endividamento, tá? Esse K0 é o custo de capital da empresa. Se você olhar aquela equação, esse cara aqui é um intercepto. A partir dele, a partir do momento que eu aumento a empresa, o custo de capital da empresa, esse negócio aumenta. Então, esse aqui é o custo de capital do acionista, porque a gente viu que aumenta, como aumenta o risco, deve aumentar o retorno esperado para o acionista em cada um desses cenários. Tá? Cabe destacar e colocar como existe lá custo de capital terceiros, e esse cara normalmente é menor que o custo dos acionistas, como nós conversamos, porque esse cara tem menos risco, e não há risco de falência, não há inadimplência, não há nada, esse cara é uma reta constante aqui, paralela ao eixo X. Tá? Então, isso aqui está paralelo aqui ao eixo X. Nós temos já, nós conversamos, nós temos o efeito desses dois caras. Mas existe mais um sujeito que é, que nós apresentamos para você, que é o WCC. O custo do WCC, obviamente, ele tem que passar pelo K0 aqui. Não tem outra conversa. Né? Ele tem que fazer parte daqui. Tá? Quando a empresa não tem dívida, só tem esse dinheiro, ele é 100% financiado a capital próprio, ele tem que ser esse ponto. Então, essa reta que também é paralela nesse mundo aqui, com essas premissas, nesse mundo sem impostos, esse aqui seria o WCC. Então, num mundo sem impostos, tá? Esse aqui seriam as representações gráficas dos custos de capitais envolvidos por uma empresa, custo de capital próprio,
o custo de capital de terceiros e o custo de capital da empresa, que é o WACC. Teriam essa carinha aqui que vocês estão vendo. Então, como eu falei, isso aqui, né, ficou conhecido como a proposição número 2. Tá? Essa relação do custo de capital próprio. Percebamos que se o valor da empresa, isso aqui estamos dando uma olhada no famoso balanço lá. O que é o balanço lá? Eu estou olhando aqui, eu tenho dívidas. Qual a fonte de financiamento? Eu tenho dívida e tenho equity. Tá? Isso aqui lá no lado passivo. Do lado do ativo, eu tenho o valor da empresa. Claro que isso aqui é um balanço a valor de mercado, mas como balanço contábil, a soma tem que ser igual. Então, o valor da empresa tem que ser dado, né? A lógica tem que ser que, olha, o valor dos ativos, o que está do lado esquerdo, o balanço tem que ser igual ao que está do lado direito. Tá? Isso aqui. Só que como a empresa, o valor da empresa alavancado e desalavancado são iguais, então essa identidade aqui, ela permanece aqui, tá? Por essa razão. Essa identidade. Então, o uso de dívida, ele não é capaz de aumentar o valor da empresa. Então, a proporção de DE simplesmente não teria efeito nenhum. Mas aí fica aquela pergunta, né? E o custo de capital da empresa? Porque esse cara é dado por isso aqui. Né? O que nós vale a pena destacar? Né? Então, aqui, quando a dívida é... Só vou chamar a atenção primeiro para um caso onde a dívida, não é, onde a dívida é zero, onde a dívida é zero. Se tiver essa dívida aqui igual a zero, isso aqui fica simplesmente desse lado aqui, E sobre D. Esse D aqui é zero, some esse E com E corta e vai dar isso aqui, vai dar igual a KE. É claro que, como esse WCC é igual a KE, mas no caso onde a dívida é zero, nós estamos chamando esse valor de K0. Tá? Então nós temos essa relação. Para dívida igual a zero, WCC é igual a KE, que é igual a K0, tá? Nesse caso. Desculpa, alguém mandou alguma mensagem e eu perdi? Ou perguntou alguma coisa? Eu achei que eu vi passar uma. Não? Então vamos em frente. Pô, se eu perdi alguma pergunta aí, alguém que leu, se puder me ajudar. Então nós temos aqui essa relação. Tá? Por isso que, como eu tracei o gráfico lá, o WCC ele é uma reta que parte e começa lá no K0. Tá? Como é um mundo sem impostos, aquele termo daquele slide que eu apresentei anteriormente, que tinha esse cara aqui, 1 menos T, como esse T é zero, some, vai ficar só 1, isso aqui tudo desaparece. Né? Então, só para mostrar que eu apresentei a equação que tinha, mas quando o mundo é sem impostos, isso aqui some, né? Não tem mais esse termo. Vamos para um exemplo. Tá? Vale a pena a gente destacar o valor de qualquer ativo, ele é dado sempre pelo valor presente dos seus fluxos de caixa. Então, quanto é que vale uma empresa? Na visão fundamentalista, você pega, né, financeira, você pega todo o dinheiro que a empresa vai gerar no futuro, quando? Para sempre, e traz a valor presente, ou seja, veja quanto dinheiro de hoje isso representa. Isso é para nós o valor da empresa. Num pequeno exemplo, essa empresa de energia aqui, solar, ela espera obter como resultado um EBIT, ou seja, um resultado operacional de 540 mil para sempre, perpetuamente. Esse perpetuamente, né, nos ajuda um pouquinho, já vou falar por quê. Parece que é ruim, mas é bom.
Atualmente ela não possui dívidas e seu custo de capital é de 12%. Se ela não possui dívidas e o custo de capital é 12%, ele já está me informando uma coisa importante, que é o tal do K0. Tá? E as premissas, esse MM que se refere a Modigliani e Miller, né, num mundo sem impostos, estão presentes, todo aquele conjunto de premissas. E a gente quer saber qual é o valor da empresa sobre essa lógica. Deixa eu só destacar para vocês. Não sei se todo mundo fez engenharia econômica, mas o valor presente de um fluxo de caixa que tem essa característica, essa aqui PV de present value, valor presente em inglês, né, ele é dado por um fluxo de caixa que tem que ser perpétuo e constante, tem essa característica aqui. É uma fórmula muito simples da gente guardar. Tá? Então, qualquer fluxo de caixa que tenha essa característica, que seja igual e para sempre, basta fazer isso. Por exemplo, se você quer saber quanto que vale olha, se alguém te prometer pagar 100 reais para sempre, opa, tem aqui um investimento, ele vai pagar 100 reais para sempre, todo ano. Se no mundo a taxa de juros for de 10%, esse papel vale, né, deveria ser negociado por R$ 1.000. Tá? O que nós estamos fazendo é, quando a gente pensa em termos da empresa, para determinar o valor da empresa, o que é esse fluxo de caixa? No mundo sem impostos, eu não preciso pagar nenhum, o lucro, esse lucro antes de juros impostos, mas como não tem impostos, porque o imposto aqui é zero nos impostos, como nós vimos, a taxa correta de avaliação da empresa, do custo de capital da empresa, é o WACC, esse seria o equivalente, porque essa seria a taxa de desconto, seria o equivalente ao caso que está aqui em cima. Tá? Essa aqui é a situação análoga a essa aqui para determinar só que agora o valor da empresa. Tá? Então a gente pode trabalhar com esta maneira quando uma empresa promete dar um resultado operacional para sempre. Tá? Nesse caso específico, né, o WCC, como a empresa não tem dívidas, é igual ao K0. Né? E aqui, que essa informação nós temos, que é 12%, e nós temos o tal do EBIT. Então, a empresa valeria 4.500 mil ou 4,5 milhões. Esse é o valor da empresa. Então, estou determinando o valor dos ativos da empresa. O que nós estamos determinando? Olha, eu não preciso, sem olhar. Do outro lado, eu estou dizendo que esta parte aqui vale 4.500. Tá? É isso que nós estamos dizendo. Estou determinando esse valor daqui. Tá? Não vou entrar por enquanto do passivo, mas é isso que nós estamos olhando. Se a gente continuar olhando a empresa e ela falar assim, olha, agora ela vai emitir dívidas. Ela quer fazer esse mesmo exercício que nós estamos fazendo, que é o rebalanceamento da sua estrutura de capital, ajustar a sua estrutura de capital e lançar dívidas. Tá? Se essas dívidas vão ser emitidas uma taxa de 8% ao ano e vão pagar juros de 60 mil, né, um pagamento anual de 60 mil, qual é o valor de mercado, né, o E, da empresa, essa Energy? A mesma ideia de perpetuidade, de novo, não interessa qual é o fluxo de caixa. Poderia ter sido dado qual é o valor da dívida direto? Poderia. Mas nesse exercício aqui, só para explorar de novo essa ideia que vale para a empresa, mas vale também para uma dívida, né? O valor presente de uma dívida, aqui juros que vão ser pagos para sempre, só que a taxa agora é a taxa de custo de capital terceiros. Então, fazendo aquele mesmo exercício de perpetuidade, onde eu tenho um valor constante para sempre, e olho uma taxa de desconto apropriada, eu chego na conclusão que o valor dessa dívida, desse montante, ela tem um valor presente de 750. Tá? Posto isto, o que está sendo dito aqui? Simplesmente aquilo que nós já brincamos ali. No exercício anterior,
Eu defini, nesse anterior, nós definimos qual era o valor da empresa. E o valor da empresa estava dado lá, 4.500, né, 4.000 milhões. O que nós estamos fazendo é que agora a empresa lançou uma dívida. Então eu coloco a dívida, 750. Lembrando que como os, o, os acionistas têm direitos residuais, eu estou fazendo essa conta aqui, ó, é o que sobra. Pega o valor da empresa toda, paga a dívida, o que sobrar é do acionista. Então, realizando aqui com o valor residual, esse cara tem esse valor de 3.750 com o valor residual, o valor de mercado da empresa. Tá? Então, esse passa a ser o valor de mercado do, da parte das ações do acionista após o lançamento da dívida. Tá? Então, é assim que a gente trabalha com essa ideia de valor da empresa desalavancada igual alavancada. Essa informação aqui de 4.500, eu posso calcular esses valores. Então, aqui nós aplicamos a proposição de Modigliani e Miller. Ainda há uma segunda pergunta que tem a ver com aquela proposição número 2. Qual é o custo de capital próprio da empresa? E o WCC após a operação. Né? Então, ou seja, o que está sendo perguntado para saber o custo de capital próprio é aplicar essa proposição aqui, número 2, que é essa equação que nós falamos. Então, olha, o custo de capital da empresa, nós já identificamos, K0, né, se desalavancada, foi identificado no enunciado como 12%, e nós temos o custo de capital terceiros de 8%, e o importante é que esta aqui deve ser a estrutura de capital para a qual nós estamos querendo saber qual é o custo. Né? Então, é para essa aqui, para a empresa já alavancada, ou seja, com essa dívida e com esse E de valor de mercado. Né? Então, por isso que nós precisamos calcular esse D e esse E antes aqui. Então, o custo de capital da empresa desalavancada era 12. Após o lançamento das dívidas, ele passa a ser 12,8. Tá? Então, esse aqui seria um novo custo, dado o aumento de risco, exposição a risco dos acionistas, esse deveria ser o retorno esperado por esses caras. Tá? O WCC, como a gente viu, como eu fiz aquele gráfico, ele é igual ao K0 e vai ser sempre igual a 12%. Isso pode causar uma pequena estranheza. Como que eu começo a utilizar um dinheiro mais barato, porque o que nós estamos fazendo, pô, eu estou usando a dívida. A dívida é mais barata, é 8%. E por que esse WCC não permanece em 12%? Porque a partir do momento que você começa a utilizar mais desse recurso mais barato, esse termo aqui aumenta, né? Esse efeito de usar uma quantidade maior de dinheiro mais barato, ele é anulado pelo aumento que você tem do custo de capital aqui. Esse cara, ele aumenta numa quantidade tamanha que anula o efeito de você usar um dinheiro mais barato, que é o dinheiro da dívida. De maneira que isso aqui fique constante em 12%. Tá? Então não há, você não consegue neste mundo alterar o WCC. Isso a gente vai voltar na próxima aula. Tá? Aqui tem uma série de livros aí de finanças corporativas que tratam esse assunto, mas de novo, como qualquer um que você tenha à sua mão, pode ajudá-lo, tá? Nesse momento de pandemia. Deixa eu só parar aqui a gravação, só um momento.